E aí pessoal, beleza? Eu vou fazer um videozinho aqui. Um videozinho é mais uma revisão do que como uma contextualização, para ajudar vocês a fazerem o exercício de construir um site. Eu vou fazer junto com vocês, assim, do zero. Não vai ficar perfeitinho, mas eu quero só mostrar para vocês os conceitos, tá? Não vou me pegar na seleção de imagens e tudo assim. Eu acabei de ver um filme muito legal, que é o X-Men, a Fênix Negra, né? O último que saiu. E vou fazer um site sobre isso. Já peguei algumas imagens aqui, já salvei na minha pasta. Então eu vou abrir o bloco de notas junto com vocês e começar a fazer o site do zero, assim como eu pedi lá no exercício. Um site que use link com pelo menos 3 páginas, beleza? Usando o máximo de recursos aí que vocês viram. Vamos fazer juntos? Deixa eu passar aqui para a tela. Ok. E vamos abrir os programas. Eu vou começar com um bloco de notas. Já devia ter deixado aberto aqui, mas tudo bem. Ó, se de repente eu usar algum conteúdo, algum código, alguma coisa que a gente ainda não viu, fiquem tranquilos, é porque a gente ainda vai ver, tá? A partir da próxima semana a gente vai trabalhar com as ideias, com o VS Code, um programa em si. Então a gente vai começar a pegar mais pesado, vai começar a usar alguns códigos mais avançados. O legal é que essas ideias, elas ajudam a gente no código. Elas têm o autocorrigir, o autocomplete. Então, vai deixar tudo mais fácil para vocês. Beleza? Vamos começar então com a nossa index. Tá? Deixa eu só criar minha pasta. Já colocar as minhas imagens na pasta. Eu tô com 2 telas, eu vou deixar só o bloco de notas aqui. A pasta eu vou deixar aqui mesmo. Para não confundir, tá? E eu vou fazer tudo do zero, não vou usar copiar e colar. Só vou usar copiar e colar com um texto, porque não vou digitar muito texto agora, né? Não quero que fique um longa-metragem. Bom, então eu vou começar meu código. O padrão, né? A estrutura padrão. Doctype HTML. Todo mundo lembra por que isso é importante, né? Isso é para avisar o navegador que estamos usando a versão mais atual do, do HTML. Aí eu já começo com o meu campo de cabeçalho. Beleza. No meu campo de cabeçalho, eu vou colocar um íconezinho lá do filme, né, que eu gostei, bem na minha barra superior, na guia do navegador. Então, facinho a nossa linha de comando. Link rel igual shortcut icon referência tá onde o nosso arquivinho. O meu tá tudo numa pasta só, então tudo é só colocar o nome do arquivo, tanto para as imagens quanto para os links. Eu só vou ter que organizar certinho quando eu trabalhar com pastas diferentes. Mas para o começo, agora para vocês irem praticando, eu recomendo que não se trabalhe com pasta diferente ainda. Foca no código, tá? Depois a gente vai trabalhar com os diretórios. No arquivo, se não me engano, aí com .png. Eu não abri aspas, né? Porque eu sempre assim. Mas sabe que isso é de tanto usar o VS Code. Porque ele faz isso pra mim sozinho. Type. Tudo certinho. E mete com uma musiquinha, né? Pra gente ouvindo, porque tá muito silêncio aqui. Minha imagem na PNG. Vamos fechar aspas. Uma barrinha, vamos fechar. Tá? Aqui, daqui a pouco eu vou colocar uma fonte, só que eu tenho que ir lá no Google Fonts buscar essa fonte, né? Então daqui a pouco eu coloco ela aqui. Aí eu vou fechar meu cabeçalho. Só deixa aquele espaço lá, pessoal, para eu não me esquecer de ir lá buscar a fonte no Google Fonts, que ela vai entrar bem ali, embaixo daquele código, tá? Fechei meu cabeçalho e começo o corpo do site.
Vou deixar assim. Se depois eu decidir que eu vou colocar mais atributos dentro do tag body, a cor do link, alguma coisa do tipo, depois eu volto aqui e coloco. Mas eu já vou começar para manter o padrão, tá? E já vou deixar pré-programado aqui, numa tag chamada Style, a minha formatação, a formatação do meu texto. Beleza? Eu vou trabalhar com 3 tipos de textos, tá? Eu vou trabalhar com um texto de parágrafo, eu vou trabalhar com o texto do H1, que vai ser os meus títulos, e o H2, que vai ser um título mais um pouco menor, né? Um pouco com menos ênfase do que o H1. Então eu vou começar definindo como vai ser o meu P. Abro a chave. Tem gente que gosta de dar o Enter aqui, de dar uma quebra de linha. Tem gente que faz na frente, turma, isso é relativo, tá? Isso é opcional. A cor do padrão dos meus textos de parágrafo, eu vou começar com um amarelo. Porque eu escolhi uma imagem escura para plano de fundo, então o amarelo vai dar uma destacada. Olha eu já errando ali. Lembra que não, quando a gente usa o style, que puxa para o CSS, não é igual aos 2 pontinhos. Vou definir uma fonte um pouquinho mais forte. Então, a fonte Weight Bolder. Bolder para ficar bem mais encorpadinha. Fonte Style. Também vou pôr Bolder. Porque você vai usar o fonte Weight e o fonte Style. Não é a mesma coisa? Na estética é, mas eu quero mostrar para vocês que eu tenho esses 2 caminhos para colocar o meu texto em negrito. Beleza? O Font Family, depois eu vou voltar aqui e coloco, porque eu vou lá no Google buscar uma fonte, tá? Eu até já fiz isso, até já tenho, na verdade eu tenho aqui no meu PC uma listinha já de link de várias fontes lá do Google, mas eu quero fazer isso com vocês aqui ao vivo para vocês verem o passo a passo, tá? Vamos lá, Boulder, já trabalhei aqui, o Font Family eu vou colocar depois, né? Só vou definir então o Font Size por enquanto. Font Size. Vamos colocar uns 40 px. Tudo isso, pessoal, posso ir definindo aqui e depois eu posso voltar aqui e mudar, né? Se eu de repente ir lá no navegador, chutei muito alto, não gostei não. Volto aqui e mudo. Essa é a grande vantagem de usar os estilos. Text Align, o alinhamento do meu texto. Essa atribuição eu vou colocar o Justify, justificado, tá? E também vou colocar uma margem. Eu não lembro se no arquivo que eu passei para vocês eu falei sobre a margem. Mas margem é você colocar um espaçamento tanto no canto esquerdo quanto no canto direito na folha. Para não ficar, sabe, pegando a borda da janela. Então você coloca um espaçamento. Esse espaçamento a gente vai colocar ele em px também, em pixels. Então vamos colocar a margem esquerda só. Margem left. Margem left eu vou colocar 90 pixels. Beleza? Eu vou até já fechar aqui o meu P. Depois eu volto para colocar o meu tipo de letra. E já vou criar uma formatação para o H1. O H1, mesma coisa, então eu vou colocar assim. Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar font family. Eu vou usar o Comic Sans. Não vou usar uma do Google aqui não, tá? Comic Sans MS. A cor, eu quero... Bom, como o meu fundo vai ser escuro, eu vou colocar o branco. Depois eu faço o teste com outras cores. Beleza? Font Size. Opa. Quero fazer e ler ao mesmo tempo. Font Size eu vou colocar aqui também 40 px.
Depois eu vou voltando e vou só alterando de acordo com o que eu tô vendo lá no navegador, tá bom? Aqui eu vou usar um seguinte, eu vou usar alguma coisa que a gente não usou lá em cima. Eu vou usar o Text Decoration. A gente viu que o Decoration, normalmente os mais comuns, o que todo mundo mais usa é aquela linha, que é o underline, que é uma linha embaixo do texto, e o overline, que é uma linha em cima do texto. E eu quero usar os dois. Então eu vou usar o overline, vou dar um espaço e vou colocar o underline. Beleza? E agora eu vou definir o meu H2. Ó, no H2, o que a gente vai fazer? Deixa eu só baixar aqui um pouquinho para mim. Eu vou colocar. Turma, a ordem que eu coloco os atributos aqui, pelo menos dentro da mesma chave, não vai interferir em nada, tá? Agora, a ordem que eu coloco eles na lista, tipo font family, o P primeiro, o H2, o H1, isso vai ter uma ordem lá na frente. A gente chama isso de herança. Mas primeiro vamos focar em entender essa parte, esse conceito, para depois explicar o que é esse tal de herança, tá? Mas só pra vocês já saberem que isso lá na frente vai ter uma importância. Color, eu vou colocar aqui, não sei, vou colocar também o branco, depois eu mudo. Foi, deu uma travadinha. Aí eu vou colocar a fonte, depois eu coloco. Eu vou também colocar esse font weight. Só que tem coisas, pessoal, eu já vou até falar pra vocês. Vou usar esse comando aqui. Não vou escrever de novo, né? Ponto e vírgula, copio e colo, tá? Então, tudo que você vai usar igual, tudo que você tipo já usou, que nem o alinhamento, eu vou usar também o alinhamento aqui. Como eu já escrevi, já digitei o alinhamento, que é o text align, e a margem, Ctrl C, Ctrl V. Copio e colo, porque eu vou usar o mesmo atributo, ó. Vou usar o align, eu quero justificado, left eu quero 90%, 90 pixels. Só que eu também vou usar aqui um margin right. Esse margin right, eu vou colocar aqui, ó, 500 pixels. Por quê? Para vocês, na hora que bater o olho, vão ver bem a diferença. Depois eu vou alterando de acordo com o meu gosto, tá? Deixa eu ver. Se eu coloco mais alguma coisa, acho que por enquanto tá bom. E agora eu vou fazer o meu background. Body. Como vai funcionar o meu body? Eu quero. A minha imagem de background, eu já fui antes de fazer começar a gravar o vídeo, já fui lá e já salvei, tá? Ground. Image. Como ela está salva numa pastinha, eu coloco o URL. O nome da minha imagem é fundo 1. JPG. Beleza? Essa imagem, repito, já está salva na minha pasta. Eu vou colocar também uma propriedade aqui. Background Attachment. Ok. Essa opção eu vou colocar o fixo. Fixed. Por que eu quero isso, pessoal? Como eu vou ter um corpo de texto grande, assim, tipo para baixo, eu quero que a minha imagem fique parada. Então, esse attachment aqui, ó, é para a imagem ficar parada conforme você for descendo a barrinha de rolagem do site. Não, a imagem não vai acompanhando, somente o conteúdo. Beleza? E eu também quero o background repeat. Eu quero no repeat.
Se a minha imagem for pequena, for menor que a minha tela, ou no monitor de uma outra pessoa que vai ver, eu não quero que a imagem se repita, eu não quero que a imagem fique uma só, tá? Eu vou fechar a minha chave. Aqui em cima eu não fechei, né? Nem aqui. Muito bonito. Tô de parabéns. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fechar a tag Style. Vou fechar o Body. Vou fechar o HTML. E vou salvar. Opa. Arquivo, salvar como. Vou colocar o nome de Fênix Negra.html. Site X-Men, tá aqui minha pastinha, tá? Fênix Negra, site X-Men já tá aqui. Salvar. Eu vou na minha pasta agora, pessoal, e vou abrir, tá? O Fênix Negra e já vou passar para a telinha que vocês estão vendo. Deixa eu puxar para cá. Ó, já deu certo. Por que eu sei que deu certo? O ícone que eu escolhi está aqui em cima, bem pequenininho, ó, um xizinho amarelo, xizinho do X-Men, e aqui está a Fênix Negra. Beleza? Então eu tenho aqui que meu site, meu código está dando certo. Só que agora eu vou voltar no HTML e vou continuar. Tá? Tá aqui. Pessoal, esse meu site, como eu falei para vocês, eu vou falar sobre a saga da Fênix Negra. Eu não vou digitar um texto gigante sobre esse tema. Eu vou lá na Wikipedia, eu já fui, já está aqui aberto na minha tela. Vou copiar e colar um texto. Muito mais fácil, tá? Então eu vou pegar aqui o texto, a saga da Fênix Negra. É só uma introdução, tá? Porque eu ainda vou fazer outros itens. Ó, a gente vai fazer isso dentro do Bari. Então eu tô pegando aqui da internet mesmo, um texto pronto, tá, pessoal? Não vou criar nada. Na vida real, para um texto, para um site profissional, para um trabalho de conclusão de curso, não se faz isso. Mas para o trabalho de hoje que vocês estão fazendo aí, podem fazer, tá? O conteúdo não é o mais importante. Hoje o importante são a gente aprender os códigos. Agora eu vou formatar. H1, barra H1. Ó, eu não gosto quando o site começa logo bem no topo assim. Então, antes de começar a escrever meu texto, o que eu vou fazer? Turma, isso aqui é uma gambiarra, não se faz. Tá? Depois eu vou ensinar um jeito mais bonitinho de fazer isso. Você descer mais o texto. Mas a gente já viu isso no CSS já com uma IDE. Então, até a gente ver isso, vamos fazer a gambiarrinha aqui. Beleza? Vou fazer 5 vezes, acho que tá bom. Aí eu vou ter o meu título, coloquei o H1. Após o meu título, eu quero também que um espaço legal. Então eu vou colocar 1, 2, 3, 4. Lembrando que se eu for no navegador, visualizar e não gostar, volto aqui e arrumo. Beleza? O meu texto eu vou deixar com o P. Aqui no final, barra P. Vamos ver como tá ficando? Ó.
Esse fundo ele prejudica a leitura do texto, né? Vocês perceberam aí. Aqui ficou da forma que eu queria que ficasse. Mas olha o que eu vou fazer. Eu vou tentar inverter aqui no código. Ao invés do P, vou usar o H2. Por quê? Porque o H2 tem aquela margem que eu fiz. Vamos ver como vai ficar. Ó, percebeu que aquela margem eu coloquei 500? O texto ele não terminou aqui, ó, ele terminou um pouquinho antes aqui. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa margem, cadê? Vamos localizar. Foi no H2, né? Cadê a margem? Margem right, a margem do lado direito, está com 500 pixels. Vou fazer um teste com 1000 pixels. Coloquei o 1000. Ó, aqui eu já gostei mais. Sabe, ele não ficou na imagem aqui. E olha que legal a importância do texto ficar justificado. Aqui ficou retinho, aqui ficou bem reto, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu gosto de ser gerador. Eu vou pegar o H2 e vou colocar o tamanho da fonte diferente. Vamos fazer isso. Font size. Desse ponto eu quero colocar uns 25 pixels. Vamos ver se fica bom. Ah, ficou pouquinho, né? Vamos colocar 40. Opa, porque não tá mudando. Vamos ver se tem algum errinho. Meu texto está com H2, fechei o H2. Color, font rate, border, font... Tá certo, vamos ver por que não foi. Ah, sim. Ó, era isso, na verdade, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu queria que ficasse grandão, pra vocês verem correndo o texto para baixo e a imagem de plano de fundo aqui, ó, Fênix, ela fica parada. Por quê? Ela só fica parada dessa maneira por causa do background attachment fixed, beleza? Se eu não coloco isso, quer ver? Vamos fazer um seguinte, fazer uma arte. Ctrl X. Que eu gosto de aproveitar que estou fazendo e vou mostrar, né? Vou salvar. F5. Ó, subindo e descendo. E a imagem indo junto comigo. Beleza? Aqui, ó, tem texto ainda. Só que por que que não está aparecendo? Como a imagem acabou, ele não vai repetir a imagem, porque eu mandei não repetir. Olha que interessante. Deixa eu lá voltar meu código ao normal, que eu prefiro com o background paradinho. Turma, na hora que você estiver vendo esse vídeo, surgiu alguma dúvida, já me chama na hora, tá? Como é feriado, talvez eu não atenda, mas vocês podem tentar. Bom, vamos lá, vamos continuar? Então eu já tenho aqui meu texto. Como na aula eu pedi para vocês, né, terem mais 2 páginas. Então eu vou criar uma página simples, com a história completa da saga da Fênix Negra e com algumas fotos, beleza? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Cadê meu filho aqui? Vou colocar mais uns BRs aqui para dar um espaço legal. Opa. Uns 2 tá bom. Eu vou colocar assim, ó. Eu vou usar o P história. Fotos. Futuramente, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer os links. Para quando a pessoa clicar na história, para a história, quando a pessoa clicar nas fotos, ir para as fotos. Vou colocar uns BRzinhos. Acho que 4 tá bom, né? Ctrl S.
Vamos ver no navegador? Agora que eu já tenho minha estrutura, pessoal, do jeito que eu queria, ó, ficou legal. Eu vou buscar a minha fonte, tá? Tá, mas tá simples, né? Mas tá do jeito que eu quero. O que eu vou fazer? Eu quero que esse a saga ele fique aqui, no mesmo alinhamento que o meu texto. O que eu tenho que fazer? Colocar uma margem na mesma medida que o meu texto. Então, ó, só antes de buscar a fonte, tá? Só para entender, vou explicar de novo mais devagar. Eu quero que. Você gosta de fazer na sala de aula, que eu coloco a mão, você sabe onde eu tô falando. Ó, eu quero que a saga da Fênix Negra, fique no mesmo alinhamento que o texto, tá? Então eu vou ver a margem que está aqui, esse espaço, vou colocar aqui em cima também. Então eu vou ter que colocar no P a mesma margem. Deixa eu ver aqui. Ó, a gente vai colocar no H1 a mesma margem do H2. Então vamos aqui no H2, pegar a margem dele, margem left, 90px. Ctrl C. E eu vou bem no H1 e colocar ele. Viu? Então eu peguei, copiei ele, que ele estava aqui, copiei ele para cá. Ctrl S, F5. Ó, da hora, hein? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer com vocês mudar o tipo de letra. Aqui tá uma letra básica que eu não gostei e não quero. Aqui tá Comic Sans, eu que escolhi. Só que aqui tá básica, então eu quero escolher uma. Vamos lá no Google Fonts. Google Fonts. Vocês conseguiram entender bem como funciona o Google Fonts? Ele é bem fácil, bem tranquilo. Se você fazer isso 3 vezes, na próxima, na quarta, você já vai fazer de olhos fechados. Quando eu gosto muito de uma fonte, eu tenho um arquivo num bloco de notas que eu tenho todas as fontes salvas lá, para não precisar ficar procurando toda vez que eu vou pegar, tá? Vou pegar essa daqui. Vou pegar uma logo para o vídeo não ficar muito extenso, mas normalmente eu sou chato e escolho bastante. Quando eu clico na fonte, eu venho para a página dela. Aí eu clico aqui, ó, no Select this Style, selecionar este estilo. Quando eu selecionei, abriu um painel aqui na lateral. Se não abrir em casa aí, esse painel aqui no canto direito, aqui em cima, ó, tem 3 quadradinhos do sinalzinho de mais. Ele que habilita e desabilita esse painel. Aqui tem 2 telinhas do Review e o Embed. Eu venho no Embed e é esse código que eu vou usar na minha página. O primeiro link é como eu coloco lá no cabeçalho. Ctrl C. Vou lá no meu código. No cabeçalho, ó, aqui em cima. Viu? E lá tem outro link também, só que é o link da fonte mesmo, como eu coloco a fonte no meu estilo, no CSS. Tá vendo aqui, ó? CSS Rules to Specific Families. Copiei. Vou no meu código. E aonde eu vou querer essa fonte? Eu vou querer no meu texto, que eu coloquei tá o H2, né? Então venho aqui no H2. Ctrl V. Font Family, Bangers, Cursive. Salvei. Vamos testar. Deu certo. Ficou horrível, né? Vamos fazer com uma outra fonte que eu não gostei. Se o vídeo durar 3 dias de vídeo, vocês que lutem. Bom, já selecionei. Turma, como eu vim aqui e selecionei uma outra fonte, observe que esse link aqui ficou maior. Por quê? Porque ele está com as 2 fontes que eu selecionei, tá?
Caso eu não queira mais uma das fontes, aqui em Review, ó, vou jogar aquela primeira fora. A primeira era o Bangers. Clique nesse menos aqui. Ficou só essa fonte atual, a fonte Oswald. Voltei. O link grandão. Vou trocar aqui, ó. Deu certo. Agora o link da fonte. Eu vou colocar ele aqui. Só selecionar e colar por cima. Vamos ver como ficou. No navegador. Bem melhor. Ou pelo menos menos pior. Então aqui é a minha homepage, ela já está pronta. Lógico, aqui ainda vai o link, não vai? Só que eu vou fazer o link só quando eu tiver como as outras páginas, tá? Vou agora salvar, já está salvo, né? E vou criar a página da história. Beleza? Então eu vou criar a página da história. Vou abrir um novo bloco de notas. Eu poderia ir no arquivo e novo que ele já está ali. Só que quando eu faço isso, esse que já é antigo, ele vai fechar. Eu não quero fechar ele porque eu vou reaproveitar uma boa parte dele, tá? Então deixa eu abrir ele aqui e passar para a janela que vocês estão visualizando. Ó, abri um novo bloco de notas. Galera, é o seguinte. Esse cabeçalho aqui, até acabar o cabeçalho dele, é padrão. Eu vou usar o mesmo ícone e o resto tudo igual. Então o que eu vou fazer? Vou colar ele lá. Ctrl V. A única coisa que tem que mudar, pessoal, é o title, tá? Que eu nem coloquei aqui, né? Que agora que eu vi. Mas vamos colocar. Title. Vamos colocar aqui. A Saga da Fênix Negra. Barra title. Menos mal, né? Que então isso aqui eu nem preciso me preocupar em mudar lá. Vamos lá, ó. Agora aqui eu quero que o nome seja História. A História. Galera, de novo, eu não vou ficar digitando textão. O que eu vou fazer? Vou lá na Wikipedia e buscar um texto sobre a Saga da Fênix Negra. Eu já tinha separado uma aqui. Mas é o mesmo texto que se você abrir lá o site é o que vai aparecer lá. É mais uma questão de ganhar tempo. Deixa eu pegar no por pedaço que eu não vou trazer o texto todo. Ó. Então aqui eu vou fazer. Vou dar uma espação só para colocar o texto aqui, tá? Depois eu vou colocar o style. Bastante espaço. Deixa eu maximizar para vocês verem tudo. Vou fazer o seguinte, pessoal, para não confundir, vamos já fazer na sequência, tá? Body. Vou querer formatação? Eu vou querer formatação porque é uma história. Ao invés de colocar todo aquele style de novo, pessoal, o que eu recomendo? Eu vou pegar o style que eu já tenho pronto. Ó, style, até aqui, barra style. Ctrl C. E vou mudar.
Vou jogar ele lá no minha página e troco só o que tiver que mudar. Não vou mudar tudo, então eu vou criar a história com esse mesmo estilinho aqui. Se alguma coisa eu queira mudar, se alguma coisa de repente eu queira diferente, eu troco aqui. Por exemplo, ó, eu não quero mais um plano de fundo. Então eu vou mudar o plano de fundo. Deixa eu ver o nome da imagem que está na minha pasta. Tem minha imagem que eu vou usar para essa página. Eu vou usar o fundo 2. Eu salvei com o nome de fundo 2.jpg. Eu vou vir aqui no salvar. Arquivo salvar como, né? Vou colocar o nome de fotos. Ponto. Vou colocar fotos x, tá? Porque é dos X-Men. Fotos x. Ponto. HTML e salvar. Deixa eu ver quanto tempo tem esse vídeo já. 36 minutos. E agora que eu vi também que a minha carinha fica bem na frente dos códigos que a gente está fazendo. Mas quanto isso não tenho muito o que fazer não. Vou só diminuir e mudar de localização, que acho que aqui vai influenciar menos. Vamos lá. Esse código que eu estou usando eu vou deixar disponível para vocês, tá? Não quero ninguém copiando e colando, mas é mais porque para vocês terem acesso e verem tudo que foi feito. Onde eu parei? No plano de fundo, né? Imagem 2. Já salvei. Vou na pasta ver como está no navegador. Essa imagem aqui é bem legal. Todo mundo viu aí? Aqui, para quem não percebeu, é o Wolverine de relance. Ó, só que eu tenho alguns problemas, né? Esse fundo, ele é amarelo. Então, ele não vai poder ficar assim. Então, vamos aqui no código, ó. O meu texto, que é amarelo aqui não vou poder. Porque eu vou colocar black. Tá? Agora eu vou, depois do style, trazer meu texto. Aí eu vou lá na internet, copiar e colar meu texto aqui. Certo? Até vou usar esse navegador, tá, pessoal? O navegador que já está prontinho aqui. Já peguei a fonte mesmo. Olha que fácil. Vou vir aqui. A saga da Fênix Negra. Super rápida a minha internet. O primeiro já vai vir da Wikipedia. Alguém curte aí? Os X-Men, Marvel. Depois vocês contam pra mim. Eu tenho aqui a saga original. E vou fazer trabalho bem de preguiçoso. Ctrl C. Vou lá no meu bloco. Ctrl V. Ele vai trazer algumas coisas de link. Às vezes vem, um bloco de notas é raro ver, mas às vezes vem um pequenininho, alguma coisa do tipo. Então é bom dar uma lida e ver se não tem nada sobrando. Bom, então aqui eu tenho um título e aqui começam os parágrafos. Título eu vou manter o H1. H1 barra H1. Meus textos eu vou manter o P no começo de cada parágrafo, então eu vou fazer o seguinte. Aqui é começo de parágrafo? Ctrl C, eu vou no começo de cada um e vou colando. Mais fácil, não é? Do que abrir, fechar, abrir, fechar. Tem esse tempo não. Legal. Agora no final do parágrafo, barra P. Beleza? Ctrl V. Ctrl V. Bem mais tranquilo, né? O texto é um texto corpudo. Então, fazendo assim vai ficar mais fácil. O P, pessoal, aqui
ele tem uma formatação lá no estilo, não tem? Ó, vamos revisar ele. Ele vai ser preto, vai ser bem destacado com com negrito, né? Boulder, né? Negrito. Tamanho 40, é um tamanho razoável, eu vou colocar 30. Alinhamento justificado, é bom para texto. O margin left está 90, quer dizer que ele vai ter uma margem aqui. E também quero uma margem na direita. Só que eu vou querer um pouquinho maior. Eu quero ela com 300 px, tá? 300 pixels. Vou... O H1, ele tá o Comic Sans, tá branco. Esse branco não vai ficar legal, né? Vamos colocar aqui um red, porque ele é amarelo. Red, tamanho 40, overline e underline, a margem vai ficar igual de cima. Vai ficar legal. Vamos ver no navegador. Deixa eu fechar a Wikipedia aqui. Cadê? Prontinho. Ó, olha que foi sem querer, hein? A minha margem ficou certinha. Certinha não. Alguns caracteres estão encostando aqui no Wolverine, isso não é legal. Então eu vou tirar um pouquinho mais da margem direita. Só que de resto ficou da forma que eu queria. Alinhadinho, né? Justificado, título com destaque lá em cima. Eu subo e desço a página, o Wolverine fica paradinho. Vamos arrumar então só essas coisinhas, ó. Eu vou colocar aqui de margem direita 350. E antes de começar o meu texto, vou fazer uma chuva de BR. Lembrando que esse BR aqui é gambiarra. Lembra no Word quando eu falava que eu não gostava? Que a gente colocava um monte de espaço para ficar no meio? Isso não pode. Também tem um comando para você abaixar o texto direto. Mas como eu não ensinei isso para vocês ainda, eu vou fazer da forma que eu faria se eu fosse vocês. Agora sim, ó. Gostei. Eu vou colocar também, pessoal, algumas figuras, algumas imagens entre cada parágrafo, mas para mostrar que eu sei fazer, tá? Para o professor ficar feliz. Para colocar as imagens, agora eu vou usar um truquezinho. Isso eu não mostrei para vocês. Eu vou criar dentro do style uma outra informação. Eu vou personalizar a tag IMG. Para que serve o IMG? Para colocar imagem, não é? Como eu vou querer a minha imagem no mesmo alinhamento que o texto, eu vou personalizar ela usando também um style, tá? Isso vai facilitar muito. Todas as tags que a gente usa no HTML, praticamente, a gente consegue personalizar elas, né, usando o CSS. O que eu vou querer então na minha tag do style? Deixa eu só pegar aqui o nome da minha imagem que eu tenho. Ó, nas minhas imagens, o que eu vou querer em comum entre todas elas? Só um segundinho, deixa eu salvar aqui, porque deu uma travada. Eu quero que a margem que elas tenham de acordo com o corpo do meu texto seja igual. Então, a única coisa que eu vou definir no meu IMG é a margem. Margem right. Eu vou colocar o mesmo que está lá. 350 px. E margem left. Lá estava 90, né? Lá tá 90. Eu vou colocar 90 aqui, mas depois eu vou mudar, porque agora me veio na minha cabeça que ela vai ficar alinhada à esquerda. Eu quero ela um pouco mais pro meio. Mas vamos só colocar aí e depois a gente testa. Beleza. E eu vou colocar as imagens. Pessoal,
Eu também já salvei as minhas imagens, tá? Aqui em cada lugar. E eu só vou pegar aqui os códigos dela. Eu vou colocar no meio de cada parágrafo. Então aqui tem o título. Primeiro parágrafo acabou. Vou dar um espação, porque eu quero bater o olho e ver de longe aonde ela tá. IMG, SRC. A minha primeira imagem, ela tá com o nome de Fenix1.gif. Eu coloquei uns GIFs para vocês verem os GIFs se mexendo, tá? Eu vou copiar isso daqui, porque depois só vai mudar o quê? O nome da imagem, não é? Eu não quero ficar reinventando a roda. Aqui posso pular um parágrafo também, se o outro parágrafo for curtinho. É ao gosto de vocês, tá? A minha outra imagem, ela se chama Fênix 2. Bem mais fácil trabalhar com os nomes semelhantes assim, que aí você usa o copiar e colar e fica mais feliz. Deixa eu ver, só confirmar o nome da outra. Fênix 3. E às vezes a gente salva, né, dá umas brisada. Vamos ver como ficou. A imagem 1 deu certo. A imagem 2 deu certo. E a imagem 3 também deu certo. Olha que legal que deu esse efeito do GIF. Show de bola, não é? Turma, página pronta. Beleza? O que falta agora? A página de fotos. Então, vou abrir um novo bloco de notas. Essa daqui, pessoal, deixa eu só ressalvar ela, porque ela deveria ser história.html. Eu coloquei fotos, né? Mas eu salvo por cima, senão não vai dar problema. História x.html. Fotos é quando tiver fotos. Mas o bom, essa aqui já salvei história. Já está prontinho. Posso até fechar, porque esse aqui eu não vou usar mais. O bloco de notas. E vou pegar aquele que era para ser o fotos e vou editar ele mesmo. Não, vou começar do zero, é melhor, porque eu não confundo vocês. Beleza? Bom, turma, o primeiro, aquele começo, igual, né? Não vou ficar reinventando a roda. Só vou tirar aqui o texto, porque no meu não vou colocar texto, mas no de vocês sempre é bom colocar uma legendinha nas fotos. Tá? Então tem o title, fotos, tem o link, tem o read, o bar e comecei o style. No style, pessoal, eu vou só criar um comando para as minhas imagens ficarem sempre iguais. Eu quero ela igual na altura e na largura, tá? Então, a largura, PTH, eu quero ela com 500 pixels. E a altura, eu quero ela com 500 pixels. Mais alguma coisa por hora? Acho que não, né? Tá. Vou colocar também um plano de fundo, né? A gente coloca um... Mas eu vou usar o mesmo plano de fundo para não ter que pegar mais imagem, tá? Mas só pra gente revisar. Body, background. Ah, por que você não copiou e colou lá do outro? É verdade, né? Vamos fazer isso. Já que eu vou usar a mesma imagem, e mesmo que fosse uma imagem diferente, fazer assim é melhor. Porque aí você só muda o nome da imagem. Eu tô preocupado com a duração desse vídeo. Ctrl V.
Beleza. Não vou nem mudar aqui, pessoal, por quê? Porque vai ficar o mesmo fundo da primeira página, tá? Mas isso não tem problema, não. E vamos colocar as digníssimas imagens. Deixa eu só fechar o Style. E vamos colocar as imagens. Ó, as minhas imagens eu fiz a mesma gambiarrinha. Eu coloquei aqui um nome tudo igualzinho para ficar mais fácil para mim, ó. IMG SRC igual img1.jpg. O nome da imagem entre aspas, né? Eu vou fazer, eu tenho 6 imagens, tá, pessoal? Então, eu vou colocar uma embaixo da outra aqui assim. 1, 2, 3, 6. Eu tenho a imagem 1, a imagem 2, a imagem 3, a imagem 4, a imagem 5 e a imagem 6. A imagem 3, quando eu salvei aqui no meu computador, ela veio PNG, eu não tinha reparado. Então, eu sei que ela é PNG. Galera, a gente nunca pega as imagens, igual eu fiz agora, e coloca todas do mesmo tamanho se elas não tiverem a mesma proporção, tá? Tipo, tem imagem que é mais retangular, tem imagem que é mais quadrada. Não adianta pegar uma imagem que elas têm proporções diferentes e tentar fazer elas do mesmo tamanho, porque elas vão se achatar, vão se comprimir, vai ficar feio. Aqui eu vou deixar para a gente poder fazer um vídeo curto, mas vocês sabendo esse conceito, dá para vocês trabalharem o tamanho individual de cada imagem, tá bom? A gente já fez isso. Vou fechar aqui o body e vou fechar o HTML. E vou salvar. Arquivo, salvar como fotosx.html. Vai falar que o arquivo já existe, porque eu salvei errado aquela hora, mas vou clicar no sim. Beleza. Vou na minha pasta e vou abrir o arquivo fotosx. Então eu já tenho 3 páginas, eu tenho a Fênix Negra, que na verdade deveria se chamar Index. A gente sabe disso, porque a primeira página sempre se chama Index. Tem a página da história e a página de fotos. Bom, aqui ficou só a foto, pessoal. É claro que aí vocês vão ter tempo de colocar um título, de organizar melhor. Mas perceberam como eu coloquei todas do mesmo tamanho, usando o CSS? Algumas ficou até que bonitinho, outras não. Outras ficaram bem comprimidas, bem achatadas. Então, sempre busco usar imagens com proporções semelhantes, tá? Ou, pelo menos, se não forem proporções semelhantes, que elas tenham uma... Como é que fala? Uma organização diferente dessa. Eu quis fazer uma grade, né? Tipo um quadro. Se tem proporção diferente, posso fazer uma lista, posso fazer uma embaixo da outra. Ó, quer ver um testezinho? Só para não deixar vocês na mão. O que eu poderia fazer caso não tenha a mesma proporção, não tá? Então, vou fazer uma outra coisa aqui. Vou colocar, pessoal, um alinhamento, uma margem, tá? Margem left. Eu vou colocar 600. Por que eu estou fazendo isso agora? Vocês viram que eu tirei o tamanho padrão que elas estavam, né? Só coloquei uma margem. E vou fazer uma quebra de linha entre elas. BR. E para ficar nada bonito, vou colocar também uma linha horizontal. Só para não falar que eu não usei linha horizontal. Vou colocar isso então.
Beleza? Então é só separar para quando eu passar esse arquivo para vocês, tá organizadinho. Ó, como eu não defini o tamanho da imagem, pessoal, cada imagem ficou no seu tamanho original. Essa é uma imagem bem pequena, ficou pequenininha mesmo. Essa é grande, ficou grandona. Essa é maior ainda, ó, tem até espaço para cá. Essa aqui também original. E assim por diante. Beleza? É importante frisar, pra gente observar, né, que ficou paradinho aqui, né, o nosso plano de fundo. E assim, vocês sabem que vocês podem mudar o tamanho da imagem individual aqui dentro, né? Aí você pode aqui alterar o tamanho de cada imagem individualmente. Mas isso não vou fazer não, vou deixar como lição de casa. Vou salvar e vou fechar esse arquivo. Tenho minha primeira página, tenho que transformar aqui em link, né? Minha segunda página e a minha terceira. Vamos então no HTML dessa primeira página transformar aqui em link. Aí é tranquilo, né? A gente já sabe, fez isso recentemente, mas vamos fazer juntos. É essa tela aqui. Aqui no História, vou criar o primeiro link. href é igual. Como que eu salvei essa página? Fênix Negra. Não, desculpa, História. História x, né, coloquei um x no final, .html. Fechei a tag. Não vou colocar o target, tá? Mas vocês sabem que pode colocar também. /A para fechar o primeiro link. Vou copiar esse link aqui, que eu sou preguiçoso, e vou colar aqui no Fotos. Ctrl V. Só que esse link ele vai levar para a página Fotos X. Fotos X.html. /A. Ctrl S. Vamos ver se deu certo. A história, quando eu clicar, abriu a história. Abriu na mesma janela, né? Deixa eu até fechar aqui em cima para não confundir. Aí eu volto, fotos, abriu a página de fotos. Aí eu volto. Beleza, tranquilo. Eu fui e voltei, meu link ficou roxo. Lembra quando a gente muda? Para a gente mudar as cores padrão do link, a gente altera as propriedades aqui no body. Tá? Então eu coloco body, bg color, text color, a link, vlink e o a link, vlink. São 3 tipos de link. Lembra que o link é o link mesmo. A link é o link ativado. Quando você está no momento do clique, ele muda a cor, tá? É bem rapidinho, a gente quase não percebe. E o vlink é o link visitado, tá? Galera, isso pouca gente muda, tá? É legal você saber que dá pra mudar, mas quantas vezes você já foi em algum site e essas cores foram diferentes? Muito raro, né? Então essa é uma opção de escolha mesmo para vocês, tá? Bom, eu espero que essa aula de 1 hora tá dando agora ajude vocês. Deixa eu só voltar aqui para minha tela grandona. Espero que essa aula dê pelo menos uma luz para vocês fazerem o exercício, que sirva como uma revisão, tá? Eu sei que eu fui fazendo assim, não fui sintetizando muita coisa, mas é porque é uma revisão, tá? Eu quero que você capte isso e que te instigue a perguntar, a pesquisar também. Vocês estão fazendo muitas perguntas que estão nos vídeos, então é bom você ir lá ver o vídeo, revisar.
É por isso que eu falo que sempre vale a pena você marcar no caderno, porque você está lá no caderno, na hora de revisar, muito mais fácil você pegar a anotação do que ter que rever um vídeo inteiro, tá? Mas é isso, façam um exercício e me entreguem até domingo, beleza? Bom feriado e bom final de semana para vocês.